Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais essa quinta-feira, nesse dia abençoado que o Senhor preparou para que nós estivéssemos juntos mais uma vez, estudando os teus ensinamentos. Que vocês possam estar tendo uma semana de vitórias, de bênçãos e que o Espírito Santo esteja sendo o seu guia e o seu condutor. Assim como nós aprendemos na terça-feira, no outro devocional, no primeiro devocional que nós tivemos na terça-feira, na última terça-feira. E hoje, segundo devocional do mês de abril, mais um ensinamento. Nesta primeira semana de devocionais de abril, ensinamentos valiosos, poderosos, vindos diretamente do trono da graça para a sua vida e da sua família. O tema hoje, ser como Jesus foi. Poderosa essa mensagem. E também o texto é de João, capítulo 5, versículo 30. Vamos então juntos lermos a palavra do Senhor. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui é Jesus falando. E por este versículo, nós podemos notar nitidamente, claramente, que Jesus, quando veio a este mundo, ele veio unicamente para fazer a vontade de Deus, que foi Deus quem o enviou. Por este versículo está claro isso. Ele não veio para fazer a sua vontade, para andar do jeito que ele queria, mas ele veio para fazer a vontade de Deus que o enviou e fazer somente o que o Pai queria que ele fizesse. E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então temos que andar, fazer, seguir os passos de Jesus, para estar também de acordo com a vontade de Deus. Então, para isso, nós temos que analisar o que Jesus fez quando esteve aqui nesse mundo, o que Jesus falou, como Jesus se comportou, onde ele foi, que caminhos ele seguiu, tudo que Jesus fez, deixou de fazer, tudo que Jesus falou, deixou de falar, enfim, analisar todos os passos de Jesus nesse mundo enquanto aqui esteve, para que nós possamos copiá-lo, realmente copiá-lo, sermos iguais a Jesus. Como a mensagem diz, o tema, ser como Jesus foi. Primeiro, para obedecer a Deus e fazer a vontade dele. E segundo, para sermos abençoados por Deus. Então, nós vamos analisar em 5 lições como foi a vida de Jesus aqui, para que nós também possamos seguir esses passos e termos uma vida abençoada e em obediência a Deus. Primeira lição. Jesus andava sempre, prestem atenção, sempre nos caminhos do Pai. Jesus, ele só ia para onde Deus o mandava ir. Ele não escolhia os próprios caminhos, porque Jesus orava constantemente a Deus. Perguntava para Deus onde ele queria que Deus quisesse que ele ia. Então, ele não acordava num dia, por exemplo, e falava assim, hoje eu vou para Cafarnaum, hoje eu vou para Betânia, hoje eu vou para Jerusalém. Não. Ele orava e Deus dizia a ele, meu filho, hoje você vai para Cafarnaum, hoje você vai para Betânia, hoje você vai para Jerusalém. Era Deus quem dava a determinação de qual caminho Jesus deveria perseguir, qual caminho ele deveria ir. Então, os caminhos de Jesus, os caminhos em que Jesus andava, era sempre os caminhos do Pai, era sempre os caminhos em que Deus o mandava caminhar. E na nossa vida temos que ser iguais. Qual caminho devo ir? Para onde devo ir, Senhor? Qual profissão seguir?
Qual pessoa devo me casar, namorar? Qual escolhas devo fazer na minha vida, em qualquer área dela? É Deus quem deve guiar o seu caminho e dizer: vá para a esquerda, vá para a direita, vá para frente, vá para sul, norte, leste, oeste. É Deus quem deve te mandar. Segunda lição: Jesus fazia sempre o que agradava a Deus, ao Pai. Ele tinha uma preocupação muito grande em não fazer o que lhe agradava, mas fazer sempre a vontade do Pai. Fazer sempre o que era do agrado de Deus. Sempre ele buscava agradar a Deus. Ele falava e fazia e andava somente de acordo com a vontade de Deus, buscando sempre agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E nós temos feito isso? Ou temos buscado a nossa própria alegria, a nossa própria satisfação, somente aquilo que nos agrada, somente aquilo que nos traz prazer, a nossa própria vontade nós temos buscado? Vigia, meu amado. Vigia, minha amada. A nossa vontade não pode e não deve, em momento algum, prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida para que Deus sempre se alegre conosco. Porque se colocarmos a vontade de Deus acima da nossa, podemos até em momento passageiro ficarmos tristes, desanimados, porque nossa vontade não foi feita, mas isso vai passar e depois vamos ficar extremamente satisfeitos, porque a vontade de Deus foi feita. Mas se o contrário for feito e desprezarmos a vontade de Deus e, por consequência, entristecermos a Deus, nos arrependeremos para o resto de nossa vida. Terceira lição: Jesus anunciava a palavra do Pai. Ele anunciava a palavra de Deus. Onde ele ia, ele pregava. Falava de Deus, falava da palavra de Deus, ensinava os ensinamentos do Pai. Essa também é a nossa missão. Porque ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem feito isso? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem falado de Deus para as pessoas que no mundo que vivemos estão famintas e sedentas por algo? Estão precisando de algo e esse algo é Jesus? Ou você tem se omitido, se escondido e com vergonha às vezes e com medo de se declarar cristão? Com medo e com vergonha de falar de Deus? Seja como Jesus. Anuncie a palavra do Pai. Pregue aonde quer que você esteja ou aonde quer que você vá. Quarta lição: Jesus pedia sempre a ajuda do Pai. Jesus orava, como nós já dissemos, incessantemente, constantemente, todos os dias. E mesmo que ele estivesse rodeado de muitas pessoas, ele se ausentava, ficava sozinho para conversar com o Pai. Por quê? Para pedir orientação, para pedir ajuda, porque ele sabia que o Pai tinha o melhor para ele, que o Pai poderia lhe dar a melhor orientação, falar corretamente o que ele deveria fazer. Isso porque ele era Jesus, muito mais nós, pobres mortais, que precisamos demais de Deus, porque sem Ele não somos nada e ninguém. Sempre temos que pedir a orientação do Pai, do nosso papaizinho do céu, que nos adotou, nos escolheu por amor. Então, por isso temos que orar sem cessar, como diz a Bíblia,
Por isso que tudo que formos fazer, por mais simples que seja, como uma simples compra, passar o nosso cartão de crédito ou de débito, Senhor, é para eu comprar isso? É para eu fazer? É para eu ir lá naquele lugar? É para eu andar com aquela pessoa? Fale com Deus. Peça ajuda. Peça orientação, assim como Jesus também fez. E quinta e última lição. Jesus procurava unicamente, presta atenção, unicamente a glória do Pai. Tudo que Jesus fazia não era para se enaltecer, para buscar a sua própria glória, mas para glorificar e honrar a Deus Pai, para buscar a honra e a glória de Deus Pai. E assim também nós temos que fazer, amados. Tudo o que fizermos, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, onde quer que estejamos, qualquer coisa que fizermos, temos que fazer para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Não para nos honrar, não para nos glorificar. Aliás, tem que ser o contrário. Nós temos que desaparecer, diminuir cada vez mais para que Deus cresça cada vez mais e apareça na nossa vida. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder sejam unicamente para o nosso Deus. Nada para nós. Se Deus quiser nos honrar, como a Bíblia diz, a quem honra, honra, louvado seja Deus. Mas toda a honra é para Ele. Não devemos fazer nada buscando nossa glória, nossa exaltação e nossa honra, porque nós não temos nada. Tudo é de Deus. Toda a honra para Ele, toda a glória para Ele, toda a exaltação para Ele. Assim como Jesus fazia, porque Jesus merece toda a honra, toda a glória, mas Ele não fazia isso enquanto estava aqui. E nós muito menos temos que fazer. Então, amados, vimos aqui 5 lições de como Jesus andava, como Ele fazia. E que nós possamos olhar para esses passos de Jesus e seguirmos e fazermos da mesma forma como Ele fez, para podermos obedecer a Deus e sermos ricamente abençoados por Ele. Que o Espírito Santo tenha falado com você nesta quinta-feira e que você pratique esta palavra e seja abençoado por Deus. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um dia de vida, por esta palavra poderosa e abençoada. Que possamos seguir os passos de Jesus e fazer a Tua vontade, Senhor. Continua abençoando nossa quinta-feira, nossa noite que logo mais virá. Abençoa também o final dessa semana. Nosso final de semana seja muito abençoado. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa família, os nossos animais, os nossos bens. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livra-nos de todos os males desse mundo, sejam humanos ou espirituais. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez, uma alegria estar com cada um de vocês. Neste domingo, teremos o culto presencial na igreja às 18 horas. E eu convido você, que pode estar, para juntos estarmos celebrando ao Senhor com muita alegria, como igreja, reunidos na presença dEle. Na próxima semana, terça e quinta, mais devocionais e aprendizados, também vindos diretamente do Senhor. Tenha um excelente final de semana, em paz e alegria, com a presença do Senhor dentro da sua família, na sua casa. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Final de semana abençoado e até terça, em nome dEle.